Sintam o poder dessa pequena monstrinha! Senhoras e senhores, este que vos fala é André Rodrigues da Media Environment e neste vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre essa incrível câmera, a Zcam E2. Mas antes de mais nada, é claro que eu tenho que agradecer ao meu patrocinador, a maravilhosa Brasil Box, do meu querido Marcos Roberto, que foi quem me enviou essa lindezinha aqui para que eu pudesse debulhar ela e mostrar tudo que essa câmera pode oferecer, seus pontos fracos e fortes e dizer se vale a pena ou não ter essa delicinha. Então, se você quer adquirir uma Zcam ou comprar qualquer outro equipamento relacionado ao audiovisual, não tem nem o que pensar. Vai direto na Brasil Box, manda um direct lá no Instagram e, claro, não esquece de mencionar a minha indicação. E para começar esse vídeo, eu vou primeiramente apresentar a Zcam para vocês. Não a câmera, mas sim a marca, que é pouco conhecida por essas bandas aqui do Brasil. A Zcam é uma empresa chinesa que apareceu de verdade no mercado em 2017, na mesma época do lançamento da Pocket 4K, com uma proposta muito parecida. A ideia é trazer para o mercado uma Cinecam super portátil com recursos bem avançados e alta qualidade. Além disso, essa empresa é reconhecidamente uma empresa extremamente amigável com seus clientes. Eles ouvem todas as sugestões dos usuários em seus grupos de Facebook e depois tentam implementar novas funções e ajustes nas câmeras por meio de firmware. Um exemplo disso é este mesmo modelo que está aqui nas minhas mãos. Ele apareceu no mercado com a capacidade de gravar em 4K 120 fps, mas hoje, através de atualização de firmware, já consegue gravar a 160 fps em 4K em proporção 2.4:1. Bom, já falamos da empresa, agora vamos falar dessa pequena delícia aqui. Nas minhas mãos eu tenho a Zcam E2, o primeiro modelo que foi assim, de grande escala, vamos dizer assim. É porque na real, essa aqui não foi o primeiro modelo, foi o segundo. O primeiro modelo foi a E1, mas não fez tanto sucesso. A E2 foi lançada na mesma época da Pocket 4K e é concorrente direta dela. A E2 tem um preço estipulado pelo fabricante de $1.999. Baseado nesse modelo, ainda temos a E2G, uma versão com um sensor que tem apenas 1 polegada, que grava 4K 30 fps com 12 stops de Dynamic Range, e essa versão custa $600 a mais, porém tem um sensor menor. Então eu não consegui entender muito bem onde que está a vantagem dela, mas deve ter passado alguma informação que eu não percebi, porque ela custa muito mais caro e, não sei, me pareceu ser mais fraca que a E2. Também baseada nessa câmera aqui temos a E2C, que grava em 4K 30 fps, mas não possui saída SDI, porém ela custa só $799. Por fim, sucederam a E2 os novos modelos lançados no fim do ano passado, que são a E2 S6, modelo com sensor Super 35 com 14 stops de Dynamic Range e capaz de gravar em 6K 60 fps em proporção de 2.4:1 e 4K 100 fps na mesma proporção. A E2 S6 conta com mounts EF, M, MFT e PL e custa $2.995. Temos a E2 F6, modelo similar ao anterior, mas com sensor full frame e 15 stops de Dynamic Range e 4K 120 fps. Esse modelo sai por $4.995. E por último, a incrível E2 F8, modelo full frame 8K 30 fps com 14 stops de Dynamic Range e que custa $5.995. Tanto a S6 quanto a F6 e a F8 gravam em Z-Hall 12 bits 444, H265 10 bits 420 e H264 8 bits 420. Na minha visão, faltou aí uma opção para 422, que faz bastante diferença. Porém, isso é devido ao fato de nenhuma das três ser certificada para ProRes ainda. A Zcam promete que futuramente todas as três câmeras irão gravar em ProRes também, além de ProRes RAW. Bom, e aí falando em ProRes, eu venho diretamente para a câmera em questão deste review. Isso porque o modelo que está aqui na minha mão, a Zcam E2,
possui certificação ProRes e, portanto, além do Z-Roll, do H265 e do H264, ela também grava em ProRes HQ, ProRes 422, ProRes LT e ProRes Proxy. Para quem não sabe, essas são apenas nomenclaturas que a Apple dá para os seus diferentes formatos de ProRes, onde se tem diferentes bitrates de gravação. Porém, todos eles possuem 422 de chroma subsampling, mesmo o ProRes Proxy, que de Proxy na verdade não tem nada. As resoluções suportadas pela E2 são o Cinema 4K ou C4K, também conhecido como 4K DCI, o 4K Ultra HD e depois temos ambos os formatos Cinema 4K e 4K Ultra HD em proporção 2.4:1 e por fim o modo Super 16 e Full HD. Além disso, a câmera conta com dois modos chamados de Low Noise, no qual ela aplica uma redução de ruído na imagem. É possível gravar em 4K e 4K DCI nesse modo Low Noise em, no máximo, 30 frames por segundo. Já falando dos frame rates, temos as opções de projeto de 23.98, 24, 25, 29.97, 50 e 59.94 frames por segundo. Isso porque estamos falando das opções de gravação em frame rate fixo, porém a câmera ainda possui o frame rate variável. Algo como acontece com a GH5 e GH5S da Panasonic ou HFR de outras marcas, onde temos a imagem final já em slow motion. No frame rate variável, você conta com as opções de 120 frames por segundo em 4K DCI e 4K Ultra HD e também de incríveis 160 frames por segundo em 4K DCI e Ultra HD em proporção 2.4:1. Mas ainda não acabamos aqui. Gravando em Full HD, você ainda consegue sensacionais 240 frames por segundo. Sobre o bitrate de gravação, em H265 e H264 existem três modos: Low, Medium e High, baixo, médio e alto. Quando gravando em frame rates iguais ou menores que 30 fps, o bitrate é de 60 megabits por segundo ou 7.5 megabytes por segundo. Para a opção Low, 130 megabits por segundo ou 16.25 megabytes por segundo para a Medium e 200 megabits por segundo ou 25 megabytes por segundo para quando setamos a opção de bitrate em High. Para frame rates até 60 fps, temos 100, 150 e 230 megabits por segundo ou 12.5, 18.75 e 28.75 megabytes por segundo, respectivamente, para as opções de bitrate baixa, média e alta. E para os modos acima de 60 frames por segundo, temos disponíveis 160 megabits ou 20 megabytes por segundo para a gravação em low bitrate, 200 megabits ou 25 megabytes por segundo para a gravação em medium e 300 megabits por segundo ou 37.5 megabytes para a gravação em high bitrate. Como vocês puderam notar, os valores variam aí de acordo com o frame rate selecionado. Porém, de 60 frames por segundo para cima, o valor é fixo, mas isso não é muito problema quando falamos de codecs comprimidos como o H265 e o H264, pois esses codecs eles são long GOP. Logo, você tem uma série de frames sem muitas alterações e aí, portanto, não tem uma perda visível de qualidade. Então, se você está em 60 frames por segundo ou 160 frames por segundo, você não vai conseguir muito notar essa diferença de qualidade. Para entender melhor sobre isso, dá uma conferida nos artigos que tem no blog da Media Environment sobre codecs e frame rates. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para padrão de comparação, a Pocket 4K grava em 34 megabytes por segundo em B-Roll 12:1, 4K DCI 30 frames por segundo. E esse bitrate é alterado de acordo com o frame rate selecionado. É claro, pois estamos falando de RAW. Já uma Sony Alpha A7 III, por exemplo, trabalha com apenas 12.5 megabytes por segundo para o H264 que eles geram. Isso demonstra que a Zcam pode entregar uma boa qualidade de imagem em H265, pois possui um bitrate bem alto para um codec comprimido. Falando de ProRes, as especificações de bitrate são as mesmas para qualquer câmera que trabalhe com ProRes, pois elas são feitas pela Apple e essas especificações podem ser encontradas no site oficial da empresa. No caso do ProRes, o bitrate ele varia de acordo com o FPS. Já gravando em Z-Roll, o bitrate dela é fixo em 1.2 gigabits por segundo ou 150 megabytes por segundo, independente de resolução ou frame rate. Um bom bitrate, mas o fato de ser fixo atrapalha muito na questão de espaço gasto para as gravações. Por fim, em H265 e H264 Full HD, a Zcam E2 grava em 10, 20 e 30 megabits por segundo, se gravando até 30 frames,
15, 30 e 60 megabits por segundo quando estamos gravando entre 30 e 60 frames e 60, 130 e 200 megabits por segundo quando estamos gravando acima de 60 fps. São bons valores para uma resolução Full HD. A Zicam E2 possui Dual Native ISO, ou seja, são duas faixas de ISO nativo, a primeira em 500 e a segunda em 2500 de ISO. A variação de ISO vai de 500 até 102.400 e o desempenho da câmera em low light é bem aceitável com uma boa qualidade. Mas a quantidade de ruído é bem mais alta do que na Pocket 4K, por exemplo. Vocês vão ver aí mais pra frente no vídeo. Quando a câmera está setada para Wide Dynamic Range, o Dual Native ISO passa a ser de 250 e 1250, e você pode variar os ISOs de 250 até 51.200. Segundo o fabricante, a câmera conta com 13 a 15 stops de Dynamic Range quando gravando em Z-Log 2 e até 16 stops quando em Wide Dynamic Range, que é um modo específico de gravação. Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Acho pouco provável que ela possa entregar tanto Dynamic Range assim. Imagino que na realidade a coisa deva ficar ali próxima mesmo dos 13 a 14 stops. É importante destacar que o modo Wide Dynamic Range só está disponível quando gravamos em Z-Log 2 e sem ser em Z-Raw. Mas uma coisa muito legal é que esse modo WDR funciona e muito bem. Fica bem claro a diferença de Dynamic Range com e sem o WDR, como veremos mais à frente no vídeo. Vale dizer que a câmera irá reiniciar toda vez que você ativar ou desativar o modo Wide Dynamic Range. Para os profiles de imagem, podemos escolher entre o modo de gravação em Rec 709, Z-Log 2, Flat e HLG, cada um com suas propriedades e Dynamic Range disponíveis. Mas sendo sincero, eu não vejo razão nenhuma para gravar em qualquer outro modo diferente do Z-Log 2, a não ser que você precise de material pronto em Rec 709 rápido, e aí você pode escolher esse modo. Uma coisa muito legal dessa câmera e que para mim é super útil, e eu sempre senti falta na Pocket 4K, é ter a opção de controlar brilho, contraste e saturação da imagem. Isso faz muita diferença, principalmente quando estamos trabalhando com várias câmeras ao mesmo tempo, com diferentes lentes e por aí vai. O que pode gerar muita diferença de contraste e saturação entre as câmeras, e sendo assim, é possível corrigir essas diferenças diretamente na Zicam E2. Esses controles não estão disponíveis quando você está gravando em Z-Raw. Agora falando das mídias de gravação, na Zicam E2 você pode utilizar tanto um cartão CFast, não confundir com CF, que são os antigos e bem mais lentos, e também mídias SSD. As mídias mais indicadas pela Zicam são da Angel Bird, que inclusive vende esse pacote aqui, que é feito exclusivamente para Zicam, que vem com um SSD de 512 GB, bem pequenininho e portátil, e um CFast de 256 GB. Com o cartão CFast de 256 GB, você consegue gravar em 4K 24 frames por segundo, 29 minutos em Z-Raw, 42 minutos em ProRes HQ e 2 horas e 31 minutos em H265. Já gravando no SSD, é claro que você vai ter aí o dobro de tempo, porque você tem o dobro de espaço. Eu gostei muito da qualidade dessas mídias, principalmente do SSD, que possui essa entrada aqui, que o cabo fica lá dentro e impede que ele seja torcido ou quebre ali na parte da porta da USB-C. O problema é que a maioria dos cabos não entra nesse buraquinho, e aí, para piorar, o cabo que vem com ele é bem longo e incomoda bastante na hora que você monta ali na câmera. Outra coisa importante a destacar sobre esse SSD é que, gravando em ProRes 4K 60, por várias vezes ele não suportou gravar por muito tempo, parando a gravação no meio. Já no CFast isso não acontece. Em H265 eu pude gravar em até 160 frames por segundo, sem problema nenhum, nas duas mídias e sem limite de tempo. Vale destacar aqui um ponto bem ruim nessa câmera. As portas para cartão CFast e de fone de ouvido e microfone são péssimas para abrir. Mesmo para quem tem unha é quase impossível. Sem usar um objeto, você não vai conseguir abrir elas. Você precisa usar alguma coisa para forçar. Isso acaba atrasando um pouco ali na troca de cartão e etc.
Mas voltando aos recursos da câmera, uma coisa bem legal é o Split Duration, onde você pode setar diferentes opções de tempo para que a câmera corte os arquivos gravados e, sendo assim, se por alguma coisa ou alguma razão a câmera desligar, você não vai perder muito conteúdo. É possível setar a câmera para dividir os arquivos de 1 em 1 minuto, 5 em 5 e assim por diante até 60 minutos. A Zcam E2 pode trabalhar com timecode gerado externamente, tanto em modo DF, Drop Frame, como NDF, Non-Drop Frame. E também é capaz de gravar time-lapse possuindo uma opção no menu onde você pode setar o intervalo de tempo entre os frames capturados. Além disso tudo, a câmera também pode gravar arquivos proxy juntamente com o arquivo bruto. Porém, em alguns modos isso não é possível. A desvantagem aqui é que você precisa usar um software da Zcam para extrair esses arquivos de proxy. Eles ficam embutidos nos arquivos brutos. Ou seja, mais um ponto negativo aí. A porta USB-C dessa câmera é incrível e é super útil. Ela pode ser setada em diferentes modos. No modo host, você pode realizar transferência de dados por ela, ou seja, se você gravou no Cefast e você não tem um leitor de cartão, não tem problema. Você pode conectar a câmera através do USB-C e ler e copiar os dados através dela. Isso é uma grande vantagem. Também é nesse modo que ela se comunica com o SSD. Quando você usa um SSD para gravar externamente nela, aí você vai ligar ali na USB-C. Além disso, também é possível usar um celular iPhone como monitor e também controlar a câmera através de um cabo Lightning. Esse modo, inclusive, é incrível e permite monitorar suas imagens praticamente com delay zero. Ou seja, se você estiver gravando em um Cefast ou usando as portas RJ45, o cabo de rede, ou um HDMI para dar saída de vídeo para uma gravação externa, você ainda pode usar a USB-C para monitorar as imagens e também para controlar a câmera. Ou ainda, você pode ter dois monitores conectados na sua câmera, um pela USB-C usando o iPhone e outro pela HDMI. E claro, você vai ter que gravar no cartão Cefast. Existe no menu uma opção para configurar a saída HDMI dessa câmera, que pode ser no máximo em Full HD 60 frames por segundo. É importante que essa opção deva ser configurada de acordo com o monitor e ou gravador externo que você estiver usando para que ele possa receber o sinal corretamente. E falando na HDMI, a porta fica aqui, nessa parte de cima da câmera, que facilita a conexão com o monitor através de um cabo curto. Porém, dificulta retirar e colocar a bateria, que precisa entrar num ângulo e aí acaba atrapalhando um pouco. Aproveitando o gancho da bateria, essa câmera trabalha com baterias NPF da Sony, as mais comuns e ótimas baterias possíveis. Bom tamanho, leves e com ótima duração. E quando estamos falando da Zcam E2, põe duração nisso. Com uma bateria média de 6.600 mAh, a Zcam E2 pode rodar por até 5 horas. O tempo normal de duração vai ficar variando ali entre 3 horas e 3 horas e meia, mas elas chegam a durar em algumas ocasiões 5 horas. Simplesmente incrível esse desempenho de bateria. A outra opção para a alimentação da câmera é através da porta LiMo de 4 pinos, onde você pode usar uma bateria externa ligada por DTAP, como uma V-mount, por exemplo, ou ligar a câmera diretamente na tomada. O melhor é que a câmera já vem com cabos adaptadores DTAP e também para a tomada, que podem ser ligados diretamente na porta LeMo 4 pinos. A Zcam E2 ainda possui uma antena Wi-Fi que permite a conexão dela com o computador ou também dispositivos como iPhone e tablets, através do aplicativo da Zcam, e com eles também é possível controlar a câmera e receber o sinal da imagem. Porém, nesse caso, temos um delay considerável na imagem. A seguir, eu vou fazer uma demonstração de como funciona o controle da câmera e o monitoramento de imagens através do Wi-Fi diretamente no meu iPhone. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer para conectar aqui a câmera com o Wi-Fi é ir nas opções de Wi-Fi do iPhone, procurar aqui a Zcam E2, vou selecionar ela e vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a padrão da câmera, ok? Vou dar Join aqui, ele vai conectar com a câmera. Aí eu venho aqui no aplicativo da Zcâmera e a gente tem essa tela inicial aqui, tem algumas opções, conexão por Bluetooth, etc, umas outras opções aqui. Eu não vou ficar fazendo um tutorial sobre como usar o aplicativo, só quero demonstrar para vocês. Vou clicar aqui em Control e pronto. Tá aí a nossa câmera, inclusive com
a imagem sendo transmitida. É porque a lente está bem fechada aqui, vou abrir. E aí vocês já estão conseguindo ver aí, ó. Tá bem legalzinha a imagem. O lag, como que é o lag? Ó, vou mexer a câmera, vocês podem ver que tem um delay, ó. Ó, tá vendo aí o delay? Então tem um delayzinho considerável. Eu não acho que dê para você usar ela, por exemplo, com um follow focus, alguma coisa assim. Vai complicar se você tentar usar, entendeu? Porque vai ter um delay bem considerável. Mas para só monitorar se a sua imagem está no enquadramento certo, etc., dá para usar tranquilamente. E tem ainda aquela opção de conectar pelo cabo USB, que aí o delay vai praticamente zero. Aqui a gente tem os scopes, está em parede, mas a gente pode clicar aqui e selecionar vários: histograma, parede, waveform, vector scope, ou desligar ele. Aqui nessa outra opção a gente tem mais algumas ferramentas, como false color, zebra e também o modo monocromático. Então bem legal isso, hein? Bem legal. Aqui temos uma opção de ver os arquivos que estão na câmera, né, da preview aqui, o que foi gravado. A gente consegue fazer o download pro iPhone, dar um playback na câmera e aqui em View assistir no próprio iPhone o arquivo. Tá vendo? Então é bem legal esse aplicativo, bem completo. Temos aqui também uma opção de Focus Picking, né? Aqui, ó, só clicar aqui a gente consegue ativar e desativar o Focus Picking. E aqui uma opção para controlar outras opções da câmera, como a resolução, o FPS do projeto, o Variable Frame Rate, Video Encoder e por aí vai. Tem praticamente o menu inteiro da câmera aqui, você consegue controlar, autofocus e etc. Então você tem aqui o menu da câmera todo pronto ali para você. Uma opção muito legal aqui é o Live, que aí você vai clicar aqui e você vai colocar o URL, etc. Se ela estiver ligada com o cabo de rede, já vai transmitir direto para o Facebook ou para onde você quiser. É só você fazer as configurações, ligar pelo cabo de rede, ela já faz a transmissão direto, você não precisa nem de um computador para isso. Aqui tem algumas opções do tipo de scope, por aí vai, que é aquelas que tem na câmera, né? Os Assist Tools, que aí você vai configurar a cor do Focus Picking, etc. Tem um monte de configurações, também tem grid display aqui, ó. Tem todos os tipos de frame line e por aí vai. Então tem bastante configuração aqui. Frame line é o ratio, né? Então posso botar aqui, ó, 2.4, 2.35, tem todas as opções aqui para você poder controlar legal a tua câmera. Você mexe em tudo da câmera direto nesse menu de uma forma muito simples, entendeu? Então achei muito legal isso. Tem essa opção de Beauty aqui, que eu acho que tem mais a ver com se você está gravando alguma pessoa, tá vendo? Tem opções de Tick, Eye e Filter para dar uma melhorada. É um Beauty mesmo direto na câmera. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, menu completo aqui, tá? A gente ainda tem aqui opções de White Balance e exposição, o Exposure, aqui com Flicker, o Flicker Reducer, dependendo do lugar onde você está, né? Do que você vive, mais um monte de opções. E claro, tem muita coisa que você pode controlar direto aqui na primeira tela, entendeu? Então você pode vir aqui, trocar o formato ProRes e RAW, tudo direto aqui. Você pode trocar a resolução também direto aqui. Pode trocar o FPS direto aqui, o FPS do projeto, né? E aqui, se é Z-Log, se é Rec 709, etc., o profile, você pode trocar aqui também direto no celular. Aqui tem a abertura, como eu estou usando uma lente Cine, eu não tenho controle dessa abertura, tá? Mas você numa lente eletrônica MFT você conseguiria ter o controle. Não sei se com Metabonus você conseguiria ter o controle de uma outra lente qualquer, ok? Controle de ISO aqui, ó, posso trocar, vou aumentar meu ISO aqui, certo? Eu foco lá, ó, beleza? Speaking aqui, pá, legal. Tem o controle de balanço de branco também, todo da câmera aqui. Se eu estiver usando o compensador de exposição, o EV aqui, eu também vou ter esse controle. E aqui eu tenho a temperatura que está a câmera, quanto a voltagem da bateria, que está em 7.1 aqui, e também o sinal Wi-Fi, a intensidade do sinal Wi-Fi. Em Home eu volto aqui para a tela principal. Então, bem legal esse software aqui, ele controla a câmera inteira mesmo, é espetacular. E ainda tem umas opções mais legais ainda, como Beauty e por aí vai. Sensacional isso aqui.
Uma das coisas incríveis na Zicam E2 é que ela, além de ser uma câmera de cinema, ela também pode ser utilizada para gravações em estúdio e broadcast, live streaming, de forma prática e com diversos recursos. Essa câmera pode ser controlada através da porta COM por um computador usando o ART, também um gimbal ou outros devices usando Pelco D e multiplexer. Também é possível inserir um timecode externo através da mesma porta COM. Mas não é só isso. A Zicam possui 3 modos de trabalho que podem ser alterados em uma pequena chave que fica ali atrás da câmera embaixo da bateria. Nela, você pode setar a câmera em modo individual se for trabalhar só com uma câmera, ou Master e Slave, onde a câmera Master irá controlar todas as outras câmeras Slaves. Sendo assim, quando o REC é dado na Master, todas as outras rodam junto. Para trabalhar neste modo, as câmeras devem ser conectadas umas às outras através da porta Lemo 10 pinos que fica no canto superior esquerdo da parte traseira da mesma. Os cabos para essa conexão não acompanham a câmera. Mas para mim, uma das mais incríveis qualidades dessa câmera é possuir uma porta RJ45 com a qual você pode se conectar diretamente com o roteador ou com o seu PC e fazer transmissões ao vivo direto da câmera. Pode controlar ela e muito mais. Isso é simplesmente incrível. Além disso, também é possível transferir dados por essa porta, o que agiliza bastante e também elimina a necessidade de um leitor CFash, que é bem caro. Na parte de áudio, a câmera conta com um microfone interno, que é para ser usado apenas como referência, é claro, além de uma porta 3.5mm TRS e uma porta XLR Lemo 5 pinos, compatível com microfones Dual Channel XLR e também é compatível com conector ARRI Mini XLR. O cabo para essa porta não acompanha a câmera e precisa ser comprado separadamente. É possível usar a porta XLR para gravar em um dos canais, esquerdo ou direito, e a porta 3.5mm no outro canal. Além disso, a porta XLR conta também com Phantom Power caso necessário. Ao lado da porta 3.5mm do microfone, temos uma porta 3.5mm estéreo para fones também. E na parte traseira da câmera, existe ainda uma porta 2.5mm chamada de Remote para controle remoto da câmera através de alguns monitores de algumas empresas que possuem esse tipo de conexão. Falando do corpo da câmera, ele é bem compacto, possui diversas roscas no seu entorno e tudo que eu vi sobre cage para essa câmera até agora me pareceu atrapalhar mais do que ajudar. Fica bem complicado abrir os compartimentos, as partes de cartão e etc, encaixar cabos e por aí vai. Então eu usaria ela sem cage. A Zicam E2 é muito leve, pesando apenas 757 gramas e o corpo é super compacto, ele cabe na palma da mão. A câmera possui bocal e sensor micro 4/3 e que pode facilmente ser adaptado para lentes EF, entre outros. Enquanto eu escrevi esse review, a Zicam anunciou o adaptador para lente PL oficial da própria Zicam para a E2. Além disso, o bocal possui contato eletrônico e, portanto, é possível controlar as lentes MFT através da câmera, que também conta com um foco automático contínuo. Como eu estava apenas com uma lente Cine MFT aqui em mãos, eu não pude testar o autofoco contínuo dela. Porém, por tudo que eu vi do pessoal aí falando dessa câmera pela internet, ao que parece o autofoco contínuo é bem lento e um tanto quanto impreciso. Uma coisa que não rolou com ela foi usar o Viltrox como adaptador. Simplesmente ele não reconheceu nem a Sigma Art 1835 nem a Tokina 1116. Então você fica sem ter como controlar a abertura da lente e aí fica impossível de utilizar ela. Eu não sei se com o Metabones funcionaria bem, mas como eu não tinha aqui um Metabones para testar, eu não tenho como afirmar sobre isso. Além do botão de power, que basta segurar alguns segundos para ligar e desligar a câmera, aqui na frente dela temos 3 botões de função e também na parte superior temos mais 5 botões que possuem funções específicas, mas que também podem receber funções secundárias através do menu de configuração da Zicam E2. Como padrão, esses botões de cima abrem o menu, controlam ISO, Shutter e EV, e o outro botão é de confirmar as suas opções. O menu pode ser acessado apertando o botão menu na parte superior da Zicam E2
e visualizado nessa pequena tela aqui, que tem ótima qualidade e brilho. Nela também é possível assistir ao preview de alguns clipes gravados. Falando dos clipes, a Zcam permite que você delete clipes na câmera, um recurso nada comum em câmeras de cinema e que, na minha opinião, é um tanto quanto arriscado, pois pode corromper arquivos e até mesmo toda a mídia utilizada. Para deletar os arquivos, basta entrar no modo Playback, dando uma leve pressionada rápida no botão de Power, e aí você vai poder navegar entre os clipes e quando encontrar o clipe que você deseja deletar, basta segurar o botão de ISO por 3 segundos e responder OK quando for perguntado se deseja mesmo deletar o arquivo. Nessa pequena telinha aqui, você também pode acessar as configurações da câmera, claro, e também, como já foi visto, você pode assistir aos clipes gravados, inclusive podendo carregar LUTs para as imagens. Porém, esse playback só está disponível para os arquivos gravados em H.265 e H.264. Então, se você grava em ProRes ou Z-Roll, você não vai conseguir ter o preview dessas imagens na telinha. A navegação do menu é simples e direta, feita com os botões da parte superior da câmera, que são razoáveis. Eu vi que muita gente reclama que eles são um pouco duros para você apertar, e eu mesmo concordo. Parece que eles têm uma ótima qualidade e que eles vão durar até bastante, mas eles são meio chatinhos de apertar às vezes. Você pode acabar até movendo a câmera num tripé ou algo assim na hora de apertar esses botões. E se tiver a câmera num gimbal, aí fica ainda mais chato para apertar esses botões aqui, porque eles são realmente meio chatinhos. O menu ele é completo e tem muitas opções, mas você não fica perdido como numa Sony Alpha, por exemplo. As opções são claras e não tem muito como você se confundir sobre cada coisa. Bom, galera, a gente já falou de todas as especificações da câmera, mas faltou o principal. Vamos falar agora do que realmente importa: imagem. Como eu falei, a Zcam pode gravar em um codec que deveria ser parecido com o B-Roll, chamado de Z-Roll. Eu falo que ele deveria, pois mais à frente eu vou explicar que ele não é nada parecido com Roll, nem B-Roll, nem outros formatos de Roll. O Z-Roll, em teoria, é um codec onde o debayering deveria acontecer parcialmente na câmera e parcialmente no software, e pode ser até que isso aconteça. Mas o maior problema é que nenhum software de edição suporta o Z-Roll, e provavelmente nem vão suportar no futuro, por falta de interesse e até conflito de interesse aí das empresas. Sendo assim, você fica obrigado a instalar um software da própria Zcam, o Zcam Video Switch, para abrir o Z-Roll e fazer o pré-tratamento da imagem, alterar algumas propriedades e, no fim, ter que exportar esse arquivo para um formato que possa ser lido por softwares de edição, que no caso o Zcam Video Switch vai permitir exportar em DNxHR, H.265 e UV não comprimido. Também é possível exportar em modo EXR. Esse processo de jogar no programa e tudo mais, além de ser chato, complica demais o workflow de tratamento de cor da imagem na pós-produção. Além disso, causa uma perda de qualidade da imagem, pois no fim das contas você não fica com o Z-Roll em si no seu software de edição, e sim como imagem comprimida em algum outro codec. E mesmo que seja um codec lossless ou não, não é a mesma coisa de você ter o Roll ali no seu software de edição. Outro problema é que esse processo ainda aumenta muito o tempo de pós-produção, porque você precisa converter todo o material antes de usar. E eu nem vou falar da desvantagem que é você ter que tratar todos os takes antes de mandar para o software, o que não faz nem sentido, porque você nem sempre vai usar todos os takes e etc. Então é muito complicado. Aí você não vai tratar alguns, vai desmarcar e exportar. Isso tudo é bem complicado, atrapalha demais o seu workflow. Você pode até tratar uns, desmarcar as caixas e aí exportar só os que você tratou, mas aí você vai tratar o take, exportar ele inteiro. No seu vídeo você poderia só pegar um pedaço. Então assim, é um processo muito complicado para algo que assim, o ganho nem é tão grande. Vocês vão ver a diferença entre o Z-Roll e o ProRes HQ. Bom, pessoal, nessa parte do vídeo eu vou fazer uma análise dos arquivos em Z-Roll, como funciona o Z-Roll Video Switch, que nada mais é do que um software, um camera roll da Zcam para o tratamento das imagens do Z-Roll e também para a conversão desses arquivos em um arquivo que possa ser lido
pelos softwares de edição em geral. Eu também vou fazer uma análise das imagens, como que elas ficam, o resultado que você consegue chegar legal com o Z-Roll, fazer ali um comparativo rápido com o B-Roll também para vocês terem uma noção e tudo mais, mostrar como essas imagens ficam realmente boas e etc. Porém, eu vou também demonstrar como que esse workflow todo aí com o Z-Roll Video Suite, etc. não funciona, fica muito ruim e fica impossível de você utilizar o Z-Roll. E eu também vou falar da tal descoberta, entre aspas, não é que eu descobri um segredo nem nada, mas eu vou mostrar para vocês um comportamento que o Z-Roll não deveria ter no Camera Raw dele, que é muito diferente dos outros arquivos todos de RAW, de todas as câmeras que eu já trabalhei em RAW e que não possuem esse comportamento, é muito diferente, então eu vou demonstrar isso para vocês. Então a primeira coisa, eu vou abrir aqui o Z-Roll Video Suite, que é o Camera Raw da Zcam, como eu falei, vou clicar em File e vou clicar em Browse, e só dessa maneira eu vou conseguir ter acesso aos meus arquivos em Z-Roll. Então depois de clicar em Browse, eu naveguei até a pasta onde eu copiei os arquivos que estavam no cartão da câmera, que é essa pasta aqui DCIM. Eu vou abrir aqui a pasta e dentro dessa pasta eu tenho 17 arquivos em Z-Roll. Eu vou clicar em Select Folder e ele vai começar a carregar esses arquivos aqui. Esse tempo de carregamento ele demora um pouquinho, eu tenho 17 arquivos lá e ele demorou por volta de uns 45 segundos para carregar todos esses arquivos. Então eu estou aqui com a lista dos arquivos que foram importados daquele cartão, tá? E como eu falei, demorou por volta de 45 segundos, 30 a 45 segundos para ele carregar todos esses 17 arquivos. E são muito poucos. Na verdade, dá para gravar muito mais takes num cartão. Então eu fico imaginando o tempo de carregamento para você poder carregar um cartão cheio de arquivos. Certamente ia demorar muito para poder carregar, então isso aí já é uma perda de tempo grande. Outro problema é que já aconteceu comigo algumas vezes aqui, quando eu mando carregar essa pasta aqui, às vezes ele não carrega todos os arquivos, ele carrega 2, aí, ou carrega 5, ou carrega 10, e aí depois ele carrega outros que ele não carregou e os anteriores ele não carrega, então nem sempre ele reconhece todos os arquivos certinho e carrega todos certinho. Então é muito importante tomar cuidado com isso, porque às vezes você acha que está com todos os arquivos aqui e não está. Então já tem um bug aí que já incomodou bastante. Carregadas as imagens aqui, você pode selecionar as que você vai ou não exportar, tá ok? Aqui você tem a opção de selecionar todas ou não. E aí aqui você tem um outro botão de browse que é para você selecionar a pasta onde você vai salvar os arquivos convertidos. A qualquer momento você pode clicar aqui nessa lista que ele vai abrir o arquivo que você está selecionando. Aqui ele te mostra a quantidade de frames, né, que esse arquivo tem. Então aqui você tem o Output Video, que é onde você vai escolher o codec de exportação, o tipo e por aí vai. Uma coisa importante é que aqui ele coloca essa nomenclatura de DNX HD, mas essa nomenclatura está errada, tá? Na verdade, isso aqui é DNX HR, porque você consegue exportar o seu Z-Roll em resoluções maiores do que Full HD. E no original do DNX HD você não conseguiria exportar em nada acima de Full HD, porque o limite dele é Full HD. Na verdade, essa nomenclatura aqui está errada, é DNX-HR. Você também pode exportar em H265, YUV, que é um formato sem compressão nenhuma, e EXR. Como os arquivos do Z-Roll são 10 bits 422, você não precisa de nada muito acima do DNX-HR. Você pode exportar nessa primeira opção aqui que não tem problema nenhum, você vai manter a qualidade do Z-Roll. Mas se você quiser, é claro, você pode exportar em YUV para garantir aí que é um formato sem compressão nenhuma, só que aí o arquivo vai ficar bem grande, tá ok? Aí aqui embaixo você pode escolher YUV 422, porque as imagens da Zcam elas não são 444, e aí por fim a opção de Proxy File você pode deixá-la desligada. Feito isso, você tem aqui o Color Grading, que é a aba onde você, em teoria, faria o tratamento da imagem antes de mandar para algum outro software. Então você pode alterar aqui o Hue, pode alterar o tint, balanço de branco, né, saturação e etc. Tudo direto aqui nesse pseudo Camera Raw da Zcam. Mas o problema é que esse software não funciona nada bem. Ele é bem ruim, é cheio de problemas e limitações. Para começar, a pior de todas é que você não tem um playback. Você não tem como dar play nessa imagem. Você não tem como ver essa imagem correndo. Então imagina que você está tratando um take, que você precisa sempre visualizar tudo o que está acontecendo no take, porque pode ser que o início do take tenha um tratamento de cor e no final você precise, por exemplo, eliminar um objeto, ou sei lá, precise fazer um tratamento um pouco diferente, com um brilho diferente, etc. Você não vai conseguir porque você não tem aqui playback, você não tem como visualizar o seu take inteiro. A única maneira é você arrastar essa barrinha aqui
que você tem que clicar exatamente na bolinha e arrastar ela por aqui e escolher o outro frame que você vai soltar e ainda demora para carregar esse frame. Então você fica nessa brincadeira aqui de ficar procurando frame a frame. Porque essa imagem aqui é uma câmera parada filmando a mesma coisa durante o take inteiro. Mas imagina que fosse um take comum, você iria ter que ficar procurando aqui os pedaços do take arrastando essa bolinha, que é péssimo para arrastar. Isso aí por si só já mata esse programa aqui, tá? Aqui em cima tem uma barrinha que você pode dar zoom na imagem. Você consegue controlar ela aqui arrastando de um lado para o outro. E do lado de cá, como eu falei, tem o Camera Raw com as opções, só que é a mesma coisa. Ou você digita um valor aqui para poder botar na sua imagem, né? Claro que eu digitei um valor absurdo aqui, mas ou você digita um valor aqui qualquer, ou você arrasta essa bolinha. Você não pode nem clicar na barra. Tá vendo aqui, ó? Você vai clicando, ele vai tipo arrastando, ele não vai para lá direto, entendeu? Ou você arrasta a bolinha, muito, muito ruim. E outra coisa que tem aqui de ruim é que você só consegue ver quando você solta a sua barrinha. Então, só quando eu largo o botão aqui que eu vejo a alteração que eu fiz. Isso é péssimo, né? Você tem que estar vendo a alteração o tempo todo, você tem que estar mexendo na barra e a imagem tem que estar alterando. Então, fica impossível você tratar as suas imagens utilizando esse programa aqui. O que eu fiz foi pegar e exportar a minha imagem já em Zlog 2, exatamente assim. Eu peguei a imagem aqui e exportei ela para poder tratar no DaVinci. Simplesmente não fiz tratamento nenhum aqui. Não quero usar esse software jamais na minha vida. Uma vantagem é que você tem aqui essa opção de Output Color Space, na qual você já pode converter essa imagem para outros espaços de cores. Então eu posso trazer ela já direto, exportar ela já direto em Rec 709, ou Rec 2020, ou P3 DCI, posso exportar em ACES. Então assim, tem várias formas de exportar. Eu descobri que exportando em ACES para mim seria a melhor forma de trabalhar. Eu já exporto a imagem em ACES, chego lá no DaVinci e faço o processo de conversão de ACES para Rec 709 ou para o que eu quiser e trato a imagem em ACES. A segunda opção boa para mim, óbvia, é exportar em Zlog 2 mesmo. Exporto ela em Zlog 2 e trato ela como já sabendo, como se fosse uma imagem em ProRes gravada na Zcam ou em H265 e por aí vai, em Zlog 2. Você ainda tem aqui uma opção de denoise, né, do próprio Camera Raw deles, que aí você tem aqui o Bayer Denoise, você vai escolher a quantidade de denoise, ele vai aplicar esse denoise antes de exportar a imagem. E aí aqui o Optical Flow Denoise, que eu imagino que é um denoise, sei lá, para imagem mais com movimento e etc., no qual você tem várias configurações aqui para poder aplicar o denoise na sua imagem e poder exportar ela com menos noise do que o original. Perceba que quando eu apliquei o denoise, esse carregamento da imagem aqui, quando eu altero de um quadro para o outro, fica mais demorado ainda, porque ele está aplicando o denoise na imagem. Então, assim, cara, é um processo inviável, é impossível você utilizar o Z-Raw para trabalhar, entendeu? Assim, eu não usaria jamais a gravação em Z-Raw nessa câmera. Então, para trabalhar com as imagens em RAW, assim, o processo rápido para mim foi nunca usar denoise nem nenhum tipo de tratamento. Eu simplesmente pego as imagens aqui, seleciono elas todas, coloco aqui o codec que eu quero utilizar, escolho o tipo aqui para 422 e simplesmente já exporto elas em Zlog 2 mesmo, dou um start aqui, exporto, ou em Ace CCT, faço a conversão para Ace CCT e pronto, exporto elas em Ace CCT. Assim, a única coisa que eu fiz com esse software foi isso, utilizar ele para exportar em DNxHR ou YUV e por aí vai. E aí, para você fazer essa exportação, você tem aqui os arquivos que você quer exportar, né? E eu escolhi a opção Zlog, vou clicar em Start aqui e ele começa a fazer a exportação. Ele vai ler aqui todos os frames, exportar frame a frame até transformar num arquivo final MOV com o mesmo nome, mais uma quantidade de caracteres lá definindo que você exportou ele para DNxHD, no caso aqui DNxHR que eu estou exportando. O processo de conversão é bem lentinho, tá bem cômodo, ele não é rápido, como se, por exemplo, eu estivesse exportando um B-roll para DNxHR no DaVinci, seria muito mais rápido, um take nessa duração aí, que não tem nem 10 segundos de duração, 5 segundos de duração, são 200 frames, ele teria exportado já há muito tempo, já teria terminado essa exportação. Então, além de tudo, demora muito para exportar nesse programa aqui. Bom, terminou de exportar o arquivo aqui, e aí chega em mais um problema que eu encontrei aqui. Eu não consegui fazer ele exportar arquivos em fila. Então o que ele fez aqui foi exportar o meu arquivo 007, que é o meu arquivo que estava primeiramente marcado lá na lista, tá? Ele simplesmente fica em processando, mas nunca sai dessa tela, nunca vai para o próximo arquivo. E se vocês lembram,
né? Eu vou fechar aqui, ó. Eu mandei exportar 2 arquivos, o 07 e o 08. Ele exportou apenas o primeiro, nunca passou para o segundo, então eu teria que desmarcar o 07, mandar exportar o 08, depois marcar o 08, mandar exportar o 09. Eu não sei porquê, comigo não está funcionando exportar vários em sequência. Em teoria era para ele fazer isso, mas ele não está fazendo. Então tá aí mais um bug desse programa. Sim, para mim, inviável de se utilizar. Agora eu abri o DaVinci Resolve e vou mostrar para vocês a questão do comportamento do controle de ISO ali no Camera Raw do Zcam Video Suite e como ele deveria ser comparado a todos os outros RAW que eu já trabalhei na vida, e vocês vão entender aí essa diferença. Então aqui eu tenho 3 clipes que foram gravados em B-Raw, tá? Em Blackmagic RAW na minha Pocket 4K. O primeiro você pode ver que está em ISO 1250, o segundo em 3200 e o terceiro em 6400. Essas informações elas vêm no metadata junto com o B-Raw. Em teoria, o Z-Raw também tem isso, tá ali o metadata todo, e aí o comportamento deveria ser como eu vou demonstrar para vocês. Aqui na minha timeline eu vou duplicar o primeiro arquivo em ISO 1250 2 vezes, tá ok? E agora eu tenho aqui 1250, 3200, 1250, 6400 e 1250 de novo. Eu vou pegar cada um desses clipes aqui, vou trocar aqui no Camera Raw para clipe, né, para não ser mais controlado pelas configurações do projeto. Vou trocar todos eles para clipe. Aí agora eu vou demonstrar para vocês o comportamento de quando eu troco o ISO aqui, né, nessa minha imagem aqui, eu vou trocar o ISO dela e aí vocês vão perceber que o comportamento é exatamente igual ao da câmera. Quando você troca na câmera, você está trocando o ponto de cinza médio, ou seja, você está mudando ali a divisão de stops que você tem para as altas e para as baixas. Então, o que eu fiz aqui foi alterar como se eu tivesse alterado na câmera e o resultado é exatamente o mesmo. Como que eu sei disso? Se eu pegar esse vídeo aqui, ó, vou deixar em projeto, ele foi gravado em 3200 e esse aqui foi originalmente gravado em 1250. E se eu alterar ele para 3200, vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo. Tem uma micro variação ali de luminânciazinha de nada, que pode ser por N coisas aí, mas o resultado é exatamente o mesmo. E a mesma coisa é aqui, ó. Eu tenho esse aqui que originalmente foi gravado em 6400. E eu vou pegar o que foi gravado em 1250, vou trocar para 6400 e o resultado é exatamente o mesmo. Esse aqui, nesse caso, até a variação de luminância foi para menos, né? Um pouquinho, ficou com um pouquinho menos aqui, mas é o mesmo resultado. Ou seja, é a mesma coisa de eu gravar em 6400 na câmera ou eu gravar em 1250, vir aqui e trocar. Porque o Dual Native ISO da Pocket 4K é 400 e 3200, e aí quando você grava na faixa 3200 é como se você estivesse gravando sempre em 3200 e você só tem as alterações aqui de cinza médio. Esse é o comportamento que deveria ocorrer com o RAW de qualquer câmera. Se eu pego um arquivo da Red e coloco aqui e altero o valor de ISO no Camera Raw, deveria me entregar o mesmo resultado que se eu tivesse alterado na hora da gravação o ISO na câmera. Então, esse é o tratamento, o comportamento esperado que você tem para o Camera Raw em arquivos RAW. E aí aqui no Z-Raw Video Suite, vocês vão ver que esse comportamento não acontece da mesma maneira. Eu tenho aqui o ISO em 2500, dessa imagem foi gravada em 2500, e tem essa outra aqui que foi gravada em 6400. E aí se eu pegar essa imagem em 2500 e alterar ela para 6400, vocês vão ver que o resultado não é o mesmo, tá? Eu vou passar para 6400 aqui e é completamente diferente. E eu não estou falando somente de luminância. É claro, tá claro que a luminância foi completamente diferente, mas também o noise floor, etc. Então a quantidade de ruído dessa imagem aqui é muito maior do que dessa aqui. Ela não funcionou igual, não foi como se eu tivesse trocado na câmera de 2500 para 6400. Os resultados foram completamente diferentes. Então não é esse comportamento que a gente esperava. Isso aqui, na verdade, essa barra de ISO aqui, eles podem até mudar o nome e colocar aqui Exposure, porque isso aqui é uma alteração de exposição, não é uma alteração de ISO metadata, como é no B-Raw, como é em qualquer outro RAW quando você trabalha no Camera Raw. Bom, dito isso, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do tratamento do Z-Raw. Eu trouxe uma versão aqui sem compressão Y e UV já exportada em ACCCT, tá ok? Eu não exportei ela em Zlog 2, essa aqui eu exportei em ACCCT, trouxe para cá, fiz a conversão de ACCCT para Rec 709
e depois eu tratei essa imagem já em Rec 709. Eu não fiz o tratamento dela em log, mas eu poderia ter feito aqui um node antes da conversão para Rec 709 e tratado ela aqui ainda em ACES, tá? Então, ó, a imagem original, ela veio lá do software da Zcam dessa maneira aqui, que é o Zlog2 convertido em ACES. Eu gostei muito de trabalhar com a imagem dessa maneira, achei que funciona muito bem trabalhar dessa forma, pegar imagens em ACES e começar a trabalhar ela. Aí aqui, obviamente, eu posso fazer a conversão para Rec 709 manualmente, ou eu simplesmente jogo um ACES Transform, jogo para Rec 709, já tem a imagem muito no resultado bem razoável, já em Rec 709, e aí eu vou aqui e faço os tratamentos que eu quero. Então, o que eu fiz aqui foi aplicar um LUT e depois criar um node antes e fazer os ajustes até chegar nesse resultado aqui, que foi um exemplo aí que eu quis fazer de tratamento. E aqui eu tenho uma imagem em B-Roll que eu fiz a mesma coisa. Eu gravei ela em B-Roll Blackmagic Film, transformei em ACES CCT, fiz um pré-tratamento aqui em ACES e aí joguei de ACES CCT para Rec 709 e apliquei o LUT. Nesse caso aqui eu fiz o ajuste em ACES em vez de fazer o ajuste logo antes do LUT aqui em Rec 709. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, tá? Ao invés desse tratamento estar aqui, eu poderia estar com esse tratamento aqui. É óbvio que o resultado não vai ser mesmo, porque esse tratamento foi feito para Rec 709, então ele teria que vir aqui depois. Então o que eu quis dizer é que eu poderia fazer o tratamento na parte de ACES antes de virar Rec 709, certo? Então eu poderia vir aqui e tratar a imagem nessa hora aqui antes dela virar Rec 709. Aí eu iria puxar aqui, fazer os ajustes, baixar os highlights e os médios, descomprimir esse highlight aqui um pouco. Eu vou falar um pouco dessa descompressão aqui do highlight para vocês, que é bem importante nessa câmera. Ela tem uma recuperação de altas boa e é importante você manter as altas nessa câmera. Eu vou explicar por quê. Então eu fui aqui, apliquei um contraste, fiz tudo. De um exemplo rápido, fiz o tratamento em ACES e aí transformei para Rec 709 e apliquei um LUT que é feito para Rec 709. Então eu tenho que aplicar esse LUT depois. Então tanto faz eu fazer o tratamento aqui ou depois. Não é que tanto faz, obviamente, que fazer depois é pior, porque você está tratando a imagem em Rec 709. O ideal é você tratar ela em log. Então faz a correção, o tratamento, tudo aqui em log, joga para Rec 709 e aí pode aplicar um LUT se ele for feito para Rec 709. Eu poderia ter um LUT feito para ACES e aí colocar ele aqui antes. Então tem milhares de opções, eu não vou ficar aqui ensinando vocês a tratarem imagem, né? Isso aí vocês podem conferir no meu curso de colorimetria do DaVinci Resolve. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Mas a questão é que eu tratei a imagem, seja como for, vou até voltar aqui para o tratamento que eu tinha antes. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que o tratamento que eu fiz no Z-Roll me trouxe um resultado idêntico ao tratamento do B-Roll, assim, tipo, a câmera soa igual. Vocês podem ver aí, ó, vou passar de uma imagem para outra, indo e voltando, são micro diferenças aí, mas o resultado é praticamente idêntico, né? A gente tem um resultado muito próximo das duas imagens aí. Então, assim, uma coisa aqui ou outra ali que eu poderia ter ajustado um pouco melhor. É claro também que eu fiz esse tratamento super rápido. Sim, não fiquei mexendo na imagem nem nada. Eu catuquei rapidinho cada uma das imagens e cheguei a um resultado muito próximo. Vocês podem ver que na qualidade as imagens são muito próximas. Eu ainda acho que a Pocket é um pouquinho melhor em textura e etc. Mas o resultado é praticamente igual. Depois eu vou falar um pouquinho de um moaré que surgiu aqui que me incomodou bastante no Z-Roll. E não só no Z-Roll, mas também no ProRes e no H265. Nas imagens da Zcam surgiu um moaré que eu não esperava e isso me deixou preocupado porque aqui era um lugar que não era para rolar moaré e rolou. Mas eu vou falar isso aí um pouco mais à frente no vídeo. Então vocês viram aí que dá para chegar num resultado muito bom, né? Muito próximo da Blackmagic aí, ou igual da Blackmagic. Aí vai depender do seu gosto. Uns vão gostar mais da textura da Zcam, outros da Blackmagic. Acho que assim, tipo, as duas são excelentes, chegam num resultado ótimo, só que esse workflow do Z-Log, do Z-Roll, não funciona. Aí aqui eu coloquei dois takes só para vocês terem um comparativo e para mostrar uma coisa legal dessa câmera aqui quando trabalhando em Z-Log 2. Então esse primeiro take aqui é o take em Z-Log 2, eu fui lá no Z-Roll Video Suite, exportei em Z-Log 2 o arquivo e o segundo é o mesmo take aqui do início, né? Exportado em ACES, é o Z-Log 2 exportado em ACES. Então, Z-Log 2 e ACES, Z-Log 2 e ACES. E aí, o legal é que esse arquivo em Z-Log 2 tem uma facilidade aqui
que é, eu posso utilizar esse LUT oficial da Arri Alexa para REC 709 nele, que ele funciona muito bem. Essa dica eu peguei com o pessoal que está acostumado a usar a Zcam. Todo mundo falou, cara, usa o LUT da própria Arri para essa câmera que funciona muito bem, e ele realmente funciona muito bem. Vocês podem ver que a conversão aí fica muito rapidamente já certinha em REC 709 e boa para essa câmera. Seria mais ou menos como eu pegar aqui o de Aces e aplicar aqui um Aces Transform e jogar ele de Aces CCT para REC 709 também. Ele vai funcionar e vai me entregar o resultado bem legal também. Você pode ver que os resultados são até próximos, tá ok? Bom, aí feito essa conversão aqui do Arri para o REC 709 ou do Aces para o REC 709, é claro que você precisa fazer os ajustes. Isso aí eu separei exatamente para vocês verem uma coisa bem interessante nessa câmera. É importante na Zcam você jamais subexpor as suas imagens. Ou você expõe corretamente ou você superexpõe. Coloca suas imagens expostas um pouco mais para cima porque ela é preparada para isso. Você vai conseguir fazer a recuperação dos seus highlights e vai conseguir gravar uma imagem com melhor qualidade. Essa câmera não é feita para ser subexposta. Subexpor a imagem nessa câmera vai matar a sua imagem. Você não vai conseguir recuperar na pós, vai gerar ruído. Vai ser um problema sério, tá? Eu demorei um pouquinho para entender isso, não consegui pegar muito essa manha no início, mas depois que eu entendi que você deveria sempre expor as imagens um pouquinho acima, passei a ter bons resultados e conseguir tirar uma coisa legal dessa câmera. E aí o que acontece, por exemplo, nessa imagem aqui, vocês podem ver que está um pouco comprimido, e aí eu vou comparar aqui com o B-roll, tá? Que eu gravei, o original. Então, ó, eu vou tirar esses nodes aqui de tratamento, e aí eu tenho aqui o B-roll transformado em Aces e de Aces para REC 709. E aí vejam que aqui a curva, ó, olha como é que é a curva, a divisão aqui dos médios e tal, eu não tratei, aqui não tem nenhum tratamento na imagem. É o original em B-roll transformado em Aces e depois em REC 709. Aí aqui nessa imagem eu tenho a imagem da Zcam em Aces transformada em REC 709, a mesma coisa, tá? E aí vocês podem ver que a curva aqui está bem mais comprimida lá em cima, ó. Eu tenho muito mais informação lá no highlight. E aí parece que estourou a imagem lá atrás, ó. Você olha para Blackmagic e você fala, ah não, tá muito melhor na Blackmagic, você está conseguindo ver, lá atrás está estourado. Mas na verdade isso aqui só demanda de um ajuste. Então eu vou criar um node antes da conversão aqui, um node em log, vou na minha aba log aqui, e aí eu vou diminuir o highlight, vou diminuir os meus médios, tá certo? Vou puxar um pouquinho meus pretos para baixo, vou diminuir um pouco mais aqui meus médios, e aí as coisas começam a melhorar, mas ainda está muito comprimido aqui, e isso é proposital, essa câmera ela trabalha dessa maneira. Se eu vier aqui no meu HR e começar a puxar, ó, olha lá como é que a curva descomprime completamente, e fica igualzinha a curva da Blackmagic, tá vendo? Eu até descomprimi demais aqui, claro, eu posso voltar um pouquinho aqui e pronto, ó. E agora, olha lá, a recuperação, olha os highlights aqui, vê se tem alguma coisa estourada como estava antes. Não tem nada, tá exatamente igual o da Blackmagic. É claro que existe aqui a diferença de ciência de cores e tal, então aqui, nessa aqui o preto fica um pouquinho mais puxado, aí as sombras da outra nem tanto, a divisão de Dynamic Range de sombras e highlight, o ponto de cinza médio da Zcam é diferente do da Blackmagic, é claro que existem essas diferenças aí, mas você pode ver que agora não tem mais nada estourado onde estava. Inicialmente aqui, o gráfico e tudo mais, você viu que estava totalmente amassado lá. Então se eu tirar aqui, ó, olha como é que estava, e depois de eu ajustar, você claramente vê que você consegue voltar com todos os highlights e deixar a imagem já bem mais próxima de, por exemplo, a imagem da Blackmagic, tá? Então é importante que você coloque a sua exposição no ponto certo ou acima, nunca abaixo dessa câmera. E a mesma coisa aqui na imagem que eu fiz em Zlog 2, em vez de estar em Aces, ela está em Zlog 2, eu usei o LUT da Arri, vocês viram que ficou a mesma coisa aqui, mas não tem problema, é só eu criar um node antes e fazer a mesma coisa aqui, diminuir as curvas aqui e a divisão dessas curvas e descomprimir a curva lá e pronto, ela vai ficar com o mesmo resultado, tudo direitinho, é só eu fazer o tratamento da imagem correto e pronto, não tem erro, tá? Você consegue recuperar todos aqueles highlights que estavam ali estragados na imagem, eles vão voltar para você. Bom, galera, então tá aí o resultado do Z-Roll, tratamento, etc. Você consegue bons resultados aí, consegue chegar a resultados excelentes com ele. Porém, como eu falei, não adianta você ter resultado bom com esse workflow horroroso que ele tem. Então, para mim, fica inviável utilizar o Z-Roll, principalmente porque eu vou mostrar para vocês agora mais à frente no vídeo o tratamento das imagens em ProRes HQ e H265, que vai chegar a resultados tão bons quanto
e que aí você percebe que não tem necessidade de você utilizar o Z-Roll. Bom, mas deixando o Z-Roll de lado e focando no que a câmera pode entregar de bom, que é o H265 e o ProRes, eu fiz algumas análises das imagens para vocês. E aí eu também fiz alguns exemplos comparativos e também uma demonstração das diferentes formas de câmera lenta que essa câmera pode produzir. Além disso tudo, eu fiz um clipezinho com imagens da câmera que eu gravei em diferentes codecs e diferentes frame rates e coloquei todos eles juntos nesse clipe, prontos para que assim seja possível ter uma noção do quão homogênea são as imagens produzidas pela câmera de acordo aí com o codec e frame rate usado. Infelizmente, como a gente está nessa época de quarentena, eu não pude sair muito, e aí eu gravei aqui em casa e na rua algumas coisas para fazer umas imagens de forma simples. E aí eu espero que vocês entendam isso e curtam o clipezinho.
Então agora vocês vão assistir a esse miniclip com as imagens misturadas aí e depois eu seguirei com uma análise mais aprofundada das imagens no software de edição, ok? Assiste aí! Então, galera, no vídeo a ideia é mostrar um pouco para vocês aí da imagem da Zcam, o tratamento de cor delas, algumas vantagens, alguns defeitos, desvantagens, a recuperação dela, desempenho de ISO e por aí vai. Então, inicialmente, na primeira parte do vídeo eu já falei do Z-Roll, já mostrei como a gente consegue resultados muito próximos no Z-Roll e no B-Roll, e agora eu vou mostrar para vocês aí também no ProRes HQ e no H265 da Zcam. Então, nessa timeline aqui eu tenho alguns takes em B-Roll e Z-Roll, que nem estava lá, né? EasyLog, Z-Log 2, Z-Roll para Aces e por aí vai. E também tenho o ProRes da Blackmagic, o ProRes da Zcam e o H265 da Zcam. Além disso, eu tenho outros takes aqui feitos com a Zcam, com diferentes tratamentos para vocês terem uma noção do que dá para a gente fazer com essa imagem. Aqui no B-Roll, para o Z-Roll, a gente já viu aí os comparativos e como dá para chegar bem próximo. Lembrando que a Blackmagic fica um pouquinho mais nítida, mas nada demais. Aí aqui a gente tem a imagem em ProRes da Blackmagic, essa primeira, depois aí em ProRes da Zcam e H265 da Zcam. E aí vocês podem ver que a diferença é nenhuma, né? O ProRes e o H265 da Zcam tem levemente um pouquinho menos de nitidez, na minha opinião, mas nada que seja assim muito visível, tá ok? É claro que existem algumas diferenças de cor, né, que precisam ser compensadas, até porque são duas câmeras diferentes, consciência de cores diferentes. Então, eu fiz o tratamento muito rápido, mas eu já demonstrei lá no Z-Roll para vocês que dá para ficar exatamente igual. Basta você fazer os ajustes, faz o seu tratamento e depois vem aqui e faz os ajustes nas curvas de Hue, saturação, Hue versus Hue e View versus luminância. E aí você consegue chegar no resultado idêntico, tá? Você consegue corrigir e chegar a resultados idênticos. Então, assim, as duas câmeras mesmo nível, a Blackmagic levemente mais nítida. Fora isso, os dois chegam a resultados excelentes. Eu prefiro um pouco a ciência de cor da Blackmagic, acho mais bonita e um pouco mais precisa nas cores, porém, isso é porque eu já estou acostumado a trabalhar com ela. Certamente, se eu ficar trabalhando com a Zcam, eu vou chegar em resultados iguais sem problema nenhum. Nesses outros takes aqui, eu fiz aqui só um tratamento básico. Então, mostrando para vocês o passo a passo aqui, essa imagem aqui está em Z-Log 2, veio assim da câmera, né, em formato uncompressed. Eu transformei ela para Rec 709 utilizando o LUT da ARRI. ARRI Alexa Log C para Rec 709, esse LUT oficial que tá aqui, vem já no DaVinci. E aí depois fiz um pequeno ajuste aqui, utilizando as Primary Wheels e as Log Wheels aqui. Posso utilizar as Log Wheels porque eu estou trabalhando em cima da imagem em log. Então fiz esse ajuste. E aí eu adicionei um outro LUT com uma intensidade ajustada, claro. E por fim, o filme converte aqui em cima da imagem. Então foi um tratamento super básico e simples de fazer, rápido, chegou no resultado legal. Mesma coisa aqui, eu fiz mais simples ainda. Eu peguei a imagem que estava lá em ProRes Z-Log 2, simplesmente apliquei o LUT da ARRI e fiz alguns ajustes no mesmo Node aí. Já cheguei a um resultado legalzinho, de boas. Já essa imagem aqui, ela veio em Aces, né? Eu transformei o Z-Log 2 em Aces CCT lá no Zcam Video Suite. E aí, aqui eu pego, transformo de Aces para Rec 709. Depois eu apliquei uns ajustes, apliquei o mesmo LUT que eu apliquei aqui na primeira imagem e apliquei o mesmo Film Convert, só regulei tudo direitinho para ficar mais parecidinho, tá ok? Então, tratamento simples, rápido, tá? Mesma coisa aqui, Ace, Z-Log 2, usei o ARRI e fiz o tratamento.
Nessa aqui, eu usei o AR, fiz o tratamento e apliquei um filme Convert. Nessa outra aqui, eu já fiz de uma forma diferente. Primeiramente, eu tinha aqui a imagem em ProRes HQ Zilog 2. Aí eu mesmo fiz o ajuste aqui, né, para Rec 709, vamos dizer assim. Apliquei o LUT. Em paralelo, eu fiz algumas correções e também um look. Eu criei uma curva aqui para gerar um lookzinho diferenciado. E por fim, apliquei o filme Convert na imagem. Mesma coisa nessa imagem aqui, só que eu fiz utilizando o LUT da ARRI. Então, primeiro eu apliquei o LUT da ARRI mais os ajustes, depois um LUT, outros ajustes, uma curva de estilo e o filme Convert. Então, vocês puderam ver que eu tratei muito rápido e muito fácil essa imagem de maneira simples, tá ok? Eu vou passar aí para vocês um videozinho rápido com essas imagens passando e sendo comparadas o antes e o depois para vocês terem uma noção do que dá para chegar de resultado legal aí. Mas a minha conclusão é que essas imagens da Zicam são ótimas, dá para trabalhar e chegar em resultados excelentes com essa câmera, tá? Bom, falando de um problema que eu encontrei com essa câmera, é que como vocês podem ver aqui, eu vou passar aí para vocês verem também, ela gerou um moaré aqui em algumas partes da imagem. Se você observar bem aqui, ó, eu vou botar em full screen. Se você observar aqui, você consegue ver o moaré aqui nessa parte da imagem, tá? E eu vou passar esse vídeo para vocês, vocês vão ver. Então a gente tem aqui, ó, B-Roll, ProRes HQ da Blackmagic. E aí você tem também o Z-Roll em Zilog 2, em Aces, em todos eles eu tive o problema do moaré, já nas imagens da Blackmagic em nenhum take eu tive esse problema. Então eu fiquei um pouco preocupado, porque se numa situação tão simples eu acabei tendo um moarézinho aqui, eu fico imaginando se eu estiver usando uma blusa xadrez ou uma cena que tenha uma tendência maior para acabar gerando moaré, se esse moaré nessa câmera não vai ser um pouco exagerado, tá? Fiquei um pouco preocupado com isso. Foi uma cena muito simples que não era para ter nenhum tipo de moaré, que não existe nem padrão direito, mas acabou gerando. Então vocês vão ver aí o videozinho que eu vou passar para fazendo o comparativo, inclusive com a imagem original, assim, para vocês verem que o moaré estava já na imagem original, não é uma coisa que foi gerada pelo tratamento, ok? O tratamento só acaba intensificando esses problemas, né?
Nessa timeline aqui eu peguei 2 takes, um gravado em Wide Dynamic Range e o outro gravado sem Wide Dynamic Range. Vocês podem ver aí que é bem claro e vocês podem ver aí que a latitude da imagem fica maior, tem mais detalhes tanto nas sombras quanto nos highlights e você fica claro aí a diferença de Dynamic Range quando você está em Wide Dynamic Range e quando você está sem ele ativado. Então a gente tem 2 imagens expostas exatamente iguais, eu simplesmente ativei o modo Wide Dynamic Range e desativei ele. Não mudei luz, não mudei nada, tá exatamente igual. Então você vê aí claramente a diferença que faz o Wide Dynamic Range. Então fica tudo muito mais duro sem ele, vamos dizer assim, né? Então esse modo vale muito a pena. Aí vocês têm os 2 clipes, eu desativei o tratamento que eu tinha feito e parece até que eu mexi na luz, mas na verdade não, é exatamente a mesma iluminação, tudo igualzinho, só que um está em Wide Dynamic Range. E aí fica claro aí a diferença entre os dois, tá? Eu vou passar as imagens aí para vocês com e sem tratamento, para vocês terem a noção da diferença do WDR nessa câmera que funciona muito bem. Aqui eu fiz um comparativo rápido da câmera em modo cinema 4K, sem o low noise e com o low noise, o sistema de low noise da própria câmera lá que você ativa. Na câmera você escolhe a opção low noise para vocês terem uma noção. O que eu achei aqui é que realmente diminui o noise, porém você tem uma perda clara de nitidez e eu acho que não vale muito a pena não você utilizar esse modo no low noise. Ele acaba atrapalhando mais do que ajudando, assim, ele remove o noise, mas tira bastante nitidez, tá? E aí aqui eu passei em todos os ISOs, tanto no low noise e sem o low noise, para vocês terem noção do quanto ele tira de nitidez e o quanto ele tira de noise. Então vocês vão assistir aí sequencialmente essas imagens para ter uma noção. Lembrando que essas imagens aqui eu não tratei, eu estou deixando o original só para vocês verem exatamente o low noise da câmera agindo, ok? Aqui nessa eu fiz um teste para a gente conseguir ver o quanto é possível recuperar uma imagem subexposta, tanto na Zcam quanto na P4, para fazer um comparativo, tá? Eu tenho uma imagem exposta aqui corretamente pelo cinza médio aqui em 2.8 de abertura e tenho a mesma imagem subexposta em abertura 5.6, ou seja, eu diminuí 2 stops de exposição aí sem mexer na luz nem nada. Eu fiz aí uma subexposição da imagem. Depois tem essa imagem aqui que eu pedi para um amigo lá de fora fazer, ele fez para mim, porque eu já estava sem a câmera na mão nessa hora, e aí ele fez exatamente o mesmo teste, expôs corretamente a imagem aqui em 2.8 e depois subexpôs aí 2 stops para 5.6, tanto em ProRes quanto em H265, para a gente poder ter esse comparativo, ok? E aí aqui nessa parte eu cheguei na conclusão sobre o que eu já citei nesse vídeo, da subexposição das imagens da Zcam. Não vale a pena, tem que tomar muito cuidado para não subexpor, porque você vai ter problemas na pós. Então aqui na Pocket eu apliquei aqui uma conversão, aqui um LUT da própria Blackmagic para converter para REC 709 nas 2 câmeras e fiz aqui nessa segunda imagem um ajuste para igualar ela na primeira aqui, né? Então vou tirar aqui o LUT de conversão, fiz um ajuste para igualar as duas, mais ou menos próximas aqui, vocês podem ver, tá? Para que elas ficassem recuperando, né, a subexposição dessa imagem aqui. E depois apliquei a conversão para REC 709 nas duas. E aí vocês podem ver que o resultado é bem próximo ali. Eu ainda posso ajustar melhor a imagem, mas o mais importante é que eu não tive aqui um aumento de ruído muito grande nem nada. A imagem ficou totalmente de boas aí, utilizável tranquilamente. Recuperei 2 stops tranquilo. É claro que a gente não vai ficar errando 2 stops de exposição, é um absurdo isso, né? Mas é para demonstrar que a Pocket tem uma capacidade de recuperação de baixas boa. Já aqui na Zcam, a coisa não foi bem por aí, tá? Eu tenho aqui as 2 imagens, eu fiz aqui uma recuperaçãozinha para elas ficarem próximas, tá? E aí, se você reparar,
aqui na imagem não tratada, a gente já consegue ver um ruído surgindo aqui nesse mapa, tá? Um ruído bem incômodo, tá vendo aqui, ó? Mas quando você traz o tratamento para a imagem, aí a coisa fica mais evidente ainda e você percebe que essa recuperação não foi tão boa assim, tá? Eu vou jogar aqui o LUT da ARRI nas duas, sem fazer tratamento exagerado nem nada, e aí a gente vê que a imagem aqui tá ótima, perfeita, bem exposta, mas já na imagem que foi subexposta e recuperada, o ruído aqui ficou bem alto, bem incômodo, então assim, olhando em todas as partes da imagem, vocês vão ver que houve um ruído grande, tá? Então um aumento desse ruído grande. A mesma coisa para o H265, ficou idêntico aí, mesmo problema, um aumento do ruído aí bem grande, tá? Então vocês vão perceber, eu vou mostrar essas imagens para vocês, vocês vão perceber que ficou um pouco problemático aí recuperar 2 stops da Zcam. Então, como eu já tinha dito, se você vai usar essa câmera, procure não subexpor jamais. Vamos pegar a exposição, jogar ela para o alto. Quando você expõe ela no cinza médio, ela tem 7 stops para cima para você proteger bem os highlights e por aí vai. Então você não vai ter problema em superexpor e estragar a sua imagem, tá? Agora, se você subexpor essa imagem, você vai ter algum problema. Vamos ver aí os clipes comparados para vocês terem uma noção do quanto a recuperação acabou estragando a imagem. Nessa última timeline aqui, eu fiz um comparativo de ISO de 2 formas diferentes, e aí vocês vão ter noção de como que essa câmera aí trabalha com o ISO. Na primeira parte, eu fiz aqui vários ISOs diferentes, tá? Em vários formatos diferentes, tanto ProRes HQ quanto ProRes Proxy e também H265, e eu fui alterando a luz de acordo com a alteração do ISO, ou seja, eu fui compensando com a luz e fazendo aí um teste de ISO com a luz exposta corretamente, ou seja, o aumento de ISO mais a luz sendo exposta corretamente aí na imagem. Então, vocês vão ver a real diferença de um ISO para o outro sem mexer na luz, tá ok? E com isso, a gente vai conseguir ver que até mesmo no ISO máximo da câmera, em 102.400, ainda assim, a imagem, é claro que ela fica bem suja, com ruído, mas fica uma imagem de repente até estilizada para você conseguir utilizar aí no seu vídeo. E depois eu fiz um teste aqui bem rápido, com a câmera na mão mesmo, gravando uma sala completamente escura, só ali com a luz do monitor acesa e recuperando apenas no ISO, tá? Aumentando o meu ISO na mão para fazer a recuperação. Então aqui a gente tem a imagem sem tratamento e com tratamento no ISO 500, aí a mesma imagem sem tratamento e com tratamento no ISO 2500 e a mesma imagem sem tratamento e com tratamento em 102.400, tá? Então o que eu fiz foi fazer aquela velha estratégia do criar luz com o ISO, tá? Então eu não adicionei luz nem nada, eu simplesmente criei a luz com ISO. E aí a gente vê que, claro, que em 102.400 fica inviável utilizar a imagem, fica com muito ruído, ruim, mas talvez numa situação de desespero, no documentário isso salvaria, e que em 2500 ficou bem utilizável a imagem, não gera nenhum ruído, nada demais, e fica muito mais clara aí do que em 500, né? Temos ela aqui em 500 e em 2500. Vou passar aí para vocês também essa mágica. E aqui no final da timeline eu ainda fiz um take em 24 fps, tá? Exposto à noite ali, peguei uma imagem e gravei em 24 fps com o ISO 500, e depois gravei a mesma imagem, só que com 120 fps, baixei muito, então escureceu bastante a imagem, né? E aí eu compensei a exposição no ISO, tá? E obviamente que gerou muito ruído aí, não chegou nem perto da exposição original aqui, ficou ainda assim mais escura, e a imagem ficou toda deteriorada e destruída, e vocês vão poder ver esse comparativo também.
Aí, galera, a última coisa que eu vou mostrar para vocês aí é o super slow dessa câmera, as formas de fazer slow dela, né, o câmera lenta. E aí eu vou passar um clipe aí com imagens em sequência em diferentes frame rates, tá? Para que assim vocês consigam ver como é o slow dessa câmera. Então eu fiz aqui diversos takes aqui em frame rates diferentes. Vocês vão conseguir ver todos ao mesmo tempo. Eu fui botando em looping, né, os mais curtos. Vocês vão conseguir ver aí todos rodando ao mesmo tempo. Eu não fiz nenhum tratamento de cor nem nada, só fiz um micro ajuste para elas ficarem iguais mais ou menos ali e rodei aí o slow dessa câmera em vários frame rates diferentes. Vocês vão conseguir ver o comparativo. Aí aqui no final eu fiz um comparativo entre o slow em H265 60 frames por segundo e em ProRes HQ 60 frames por segundo para vocês conseguirem ver as diferenças, tá? O ProRes ele tem uma nitidez melhor, fica mais nítido, a imagem fica melhor, mas não é nada grotescamente diferente do H265. Galera, depois de avaliar e comparar as imagens por várias horas, a minha conclusão final é que a Zicam E2 produz imagens muito boas, sem dúvida nenhuma. E claro, que na pós-produção a gente consegue chegar a resultados ainda melhores. Comparada com a P4K, eu acho que ambas as câmeras ficam ali no mesmo nível, porém com vantagens diferentes para cada lado. Inicialmente eu tinha achado as imagens da Zicam um pouco com cara de Sony Alpha assim, mas aí depois eu passei a analisar melhor, fiz outras gravações, outros testes, outros comparativos e eu consegui perceber que não tinham nada a ver e que na verdade elas estão muito mais próximas das imagens das câmeras da Blackmagic. Foi muito bom eu poder passar mais algumas horas com essa câmera aqui em mãos e também na ilha de colorimetria para poder testar mais a fundo. Mudou completamente a minha visão em 2 dias de testes a mais aprofundados com essa câmera. Falando diretamente da forma de tratamento das imagens das duas câmeras, como eu já disse na parte das análises das imagens, o B-roll transformado em ACES e posteriormente em REC 709 contra o mesmo processo no Z-roll e depois feito o tratamento das imagens nos dois, foi mais fácil trabalhar com as imagens do Z-roll. Porém, quando o tratamento é feito direto em ACES, a situação se inverte, sendo mais fácil trabalhar no B-roll, principalmente por conta do roll-off. Então, ponto para Pocket. Aliás, o roll-off da Pocket 4K é melhor em todas as situações, ao meu ver. Seja em B-roll ou ProRes HQ, eu achei o roll-off da Pocket melhor. Ele é mais fácil de trabalhar do que o da Zicam.
Porém, isso não quer dizer que a Zicam seja ruim. Eu acho que a diferença é muito pequena, assim, e fica quase igual, mas eu ainda prefiro o da Pocket 4K. Usando um LUT de conversão de ARRI para REC 709 no Z-Log 2 da Zicam e usando um LUT de conversão da Blackmagic para REC 709 nas imagens em modo filme da Pocket, foi levemente mais fácil trabalhar com as imagens da Pocket. Porém, nada terrivelmente diferente, e isso vale tanto para o Z-Roll, quanto para o B-Roll, quanto para o ProRes HQ em ambas as câmeras, ou até mesmo o H265 aqui da Zicam. No resultado final das imagens está claro que não existe praticamente nenhuma diferença visual entre o B-Roll, o Z-Roll, o ProRes HQ de ambas as câmeras ou o H265. É perfeitamente possível chegar a resultados excelentes em todos eles nas duas câmeras sem nenhuma perda real de qualidade. É claro que existem pequenas diferenças e que no H265 a imagem é um pouco menos nítida, mas nada que seja assim um jailbreak ou que dê para dizer que a imagem está muito pior no H265. Não, todas ficaram muito próximas e eu gostei muito dos resultados. Aqui temos um empate, mas podemos dizer que é ponto para a Zicam por entregar o H265 em boa qualidade e tendo as opções de Super Slow nesse H265 que são incríveis. Entretanto, vale um ponto para a Pocket 4K por ter o B-Roll com 12 bits 444, que no fim das contas, na hora do tratamento de cor, se você precisar forçar a imagem, você tem uma latitude muito maior para trabalhar e consegue fazer mais alterações maiores sem grandes problemas. Já no ProRes HQ, esse espaço para alterações diminui bastante e no H265 10 bits 420 dessa câmera é claro que é ainda menor. Portanto, ter o B-Roll no fim do dia vale muito a pena. Fora que ele ainda possui as opções de compressão, de 12:1, 3:1 e por aí vai. Então, essas opções são muito úteis e é impagável você poder gravar seus conteúdos em B-Roll 12:1, economizar muito espaço na mídia de gravação e ter uma qualidade absurda em 12 bits 444. Então, ponto para Pocket. Uma das diversas vantagens muito interessantes que a Zicam E2 possui é o modo WDR, que realmente alcança um Dynamic Range maior. Porém, como eu disse, isso não implica muito numa habilidade de recuperação das altas maior do que sem o WDR. Os dois stops a mais de Dynamic Range parecem ficar mais nas baixas do que nas altas. Mas no geral, eu diria que o Dynamic Range das duas câmeras ficam meio que na mesma, eu diria que é um empate. O Form Factor dessa câmera aqui é excelente. Além de ser muito leve, com uma construção sólida em metal, muito superior às Pockets, por exemplo, e ainda permitindo que você monte ela de diversas formas e use ela em gimbals sem nenhum problema para fazer o balanceamento de forma simples e rápida. Já para a Pocket 4K ficam as vantagens de ter uma textura e uma ciência de cor levemente melhor, mas isso pode ser apenas porque eu já estou acostumado a trabalhar com as imagens dela há muito mais tempo do que com a Zicam. Além disso, o problema com o Moiré é bem cômodo na E2, e ele não existe no P4K nessa dimensão toda, então ponto para P4K. A Pocket funciona com o adaptador da Viltrox muito bem e tem um menu mais direto, mais simples e mais rápido de usar. E claro, possui uma tela maravilhosa de 5 polegadas. Em recursos, a Zicam tem a vantagem de fazer até 240 frames por segundo em Full HD, bem aceitável, e os 160 FPS em 4K, enquanto a Pocket só chega a 75 frames por segundo. Na E2, você também pode ler os arquivos do cartão através do USB-C e do cabo de rede, o que é bem legal e útil. Então, mais um ponto para a Zicam E2. A duração da bateria é incrível na E2 e bem ruim na P4. Claro que a gente pode colocar uma bateria NP na Pocket e ela durar bastante também, mas aí demanda um cabo, um adaptador e por aí vai. Então é um super ponto aqui para a Zicam. Os recursos para controlar a câmera de modo remoto são excelentes em ambas as câmeras, mas a Zicam possui mais opções e a possibilidade de poder usar um iPhone como monitor e controle por cabo e Wi-Fi, e isso é incrível. Mais uma vez, pontaço para a Zicam E2. Outra coisa que a Zicam E2 possui são os scopes. Basta você ativar no menu a opção de scopes que deseja, ou Focus Picking, ou Zebra e por aí vai, e depois na parte da saída de HDMI, você seta a opção para permitir a saída de informações da câmera e pronto.
Você vai ter na tela do seu monitor externo as informações que selecionou, tanto o menu quanto o focus picking, etc. O ponto fraco é que os scopes gerados por essa câmera aqui são um pouco lentos na resposta, eles não são em tempo real. E como a maioria dos monitores baratos hoje em dia já possuem esses recursos, então essa não é lá uma grande vantagem. Mas, pelo menos ela tem os recursos, que é melhor do que não ter, não é mesmo? Algo que é super ponto para a Zicam é o suporte da empresa aos seus clientes. É a melhor relação entre empresa e cliente que eu já vi até hoje. A Zicam ouve de verdade os usuários e implementa suas sugestões através de updates de firmware, toda vez melhorando a câmera. Isso me faria pensar muito em ir para a Zicam, pois ao contrário dela, a Blackmagic é péssima no relacionamento com o cliente. Eu acho que o grande ponto que me faz ficar com a Pocket 4K ao invés da Zicam E2 é o fato dela contar com o B-Roll. O workflow do Z-Roll mata completamente a utilização dele, então isso é dispensável na Zicam E2 e vamos ter que esperar aí para ver como vai ser com o ProRes Roll, que pelo que foi informado pela Zicam, deve chegar em suas câmeras já em maio deste ano. O ProRes Roll pode ser um grande avanço e provavelmente marcar a morte de vez do Z-Roll nessas câmeras. Já o B-Roll é excelente, economiza espaço se usado em 12:1 ou 8:1, tem dezenas de opções, seus 12 bits 444 ajudam demais na pós-produção, principalmente se a imagem não for exposta corretamente. Ele tem altíssima qualidade e por aí vai. Resumindo, ele é super útil, além de ter um workflow fácil e rápido. Como eu disse, para mim, esse é o ponto de escolha entre as duas câmeras. A vantagem de ter o B-Roll como opção para a sua gravação, para mim, é muito importante e faz com que no fim do dia eu acabe escolhendo a P4K para compra. Mas, para outras pessoas, isso pode ser dispensável e aí essa escolha já se torna bem mais difícil, lembrando das vantagens muito boas que a Zicam E2 tem. É isso, galera! Eu espero que vocês tenham acompanhado e gostado de mais um super review da Media Environment. E se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, segue a gente lá no @InstaMeTV no Instagram e para saber todas as novidades do mundo audiovisual, deixa seu like e segue a gente na nossa página do Facebook. Eu quero agradecer mais uma vez a Brasil Box por ter me enviado esse brinquedão aqui para poder fazer esse review para vocês. E se você quer comprar uma câmera, lentes, acessórios e tudo relacionado ao audiovisual, ou se você curtiu a Zicam e quer adquirir uma, é só mandar um direct lá na Brasil Box, no @BrasilBox no Instagram, que você será super bem atendido pelo meu brother Marcos Roberto. É isso, galera! Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.